E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Chegamos aí para mais uma aula aí, um pedido aí do nosso CHC, tudo bem pessoal? Como vocês estão? Tá todo mundo jóia, tranquilo, relax, tudo bem? Tudo jóia, tudo bem? Hoje falaremos sobre História do Brasil, como você pode observar aqui ao lado. Está escrito História do Brasil, você vai falar História do Brasil? Sim, o pedido foi História do Brasil, então eu vou falar sobre História do Brasil. O pedido que está feito vai ser falado nessa aula aqui agora. Tudo bem? Não vai ser falado nada mais além do pedido feito dessa aula. Claro que temos que observar o contexto histórico em que estamos vivendo, né? É claro que algumas partes eu vou ter que salientar algumas coisas lá, história geral, entre outras coisas a mais. Mas voltando aqui ao raciocinado, né? Nossa senhora, hein? Que raciocínio raciocinado. Como você pode ver aqui, tem um cartaz bonito aqui atrás, porque o nosso curso é de História exatamente. Está escrito aqui CHC, curso de História completo. Está escrito na minha camisa História. E aqui atrás, aí, se você puder observar, está escrito História. Então o nosso curso é de História. Exatamente, você conseguiu adivinhar, o curso é de História. O pedido que você fez é de História. E olha só, olha que coincidência. Tanta coincidência ao mesmo tempo. Isso é um sinal. Vai cair uma questão de História na sua prova. Eu consigo prever o futuro. Ou então o nosso curso de História completa era para concursos vestibulares e também pré-militar. Ok? Beleza? Tudo bem? O e-mail, historiacomp1@outlook.com. Facebook Instuçar. Celular para mensagem 91 3291650267. E o site curso de história completo.webnote.com. Todos os recursos aí para você usar e usufruir para tirar a sua dúvida, seu questionamento, seu elogio, sua crítica e tudo mais que você quiser falar. Ok, beleza? Tudo bem? Então vamos lá então para nossa aula. O conteúdo é História do Brasil 9. Exatamente, porque o pedido foi História do Brasil, então nós vamos falar sobre História do Brasil 9. Índios, meu Deus, vamos falar sobre índios? Sim, índios e negros, já segurei tudo. A escravidão indígena e a escravidão africana. Muito interessante para a sua prova. Ok, tudo bem, beleza? Tudo bem, tudo jóia? Vamos continuar então na nossa aula. Primeiramente, antes de passar para o próximo slide, vamos passar para o próximo slide. Passando para o próximo slide, nós temos que falar uma coisa interessante. A empresa colonial portuguesa. Olha só, interessante falar nesse caso. Por quê? Nós estamos na época, né, da parte econômica, política e tudo mais, que gera o tal chamado mercantilismo, né? E o mercantilismo, a principal visão dele é o caso do Estado se enriquecer, ter mais status que o outro, para poder ter um exército forte e aquelas coisas outras todas mais. Ter uma balança comercial favorável, metalismo e aquelas outras coisas mais que você já sabe. A empresa colonial é esse tal do mercantilismo. Ela tem que dar lucros para a metrópole. Nesse caso, a colônia brasileira tinha que ser uma empresa colonial para gerar lucros para a colônia. E o modo de trabalho usado nesse momento tinha que ser um modo barato, né, que começasse a dar lucros para a colônia, né? Um vasto território, como nós observamos, várias terras livres. Você tem uma mão de obra livre, era prejuízo. Por quê? Você poderia ter o afastamento, o desligamento, aquela coisa outra mais. Ter uma mão de obra presa a você, uma mão de obra cativa, é mais interessante e mais barato, né? O que nós vamos observar é que, primeiramente, será usada a mão de obra indígena, mas, posteriormente, você vai ter a inclusão da mão de obra africana. Mas isso não deixa de ter mão de obra escrava índia durante todo o período colonial. Por quê? Mesmo tendo aquelas leis que a coroa, aquelas leis de proteção ao índio, aquelas coisas mais, mesmo assim vai ter a escravidão indígena? Sim, vai ter, porque nós vamos falar aqui nesse conteúdo aqui sobre a escravidão indígena dos índios. Beleza? Outra coisa que eu quero falar para vocês, quando eu vou enchendo meu copo d'água, muita gente fala do índio ser uma pessoa mole, né? O índio é preguiçoso. Para com isso. Eu não sei quem falou isso. E o cara que falou isso, ele não tem o que falar. Porque ele é meio doido. Sei lá o que estava na cabeça para falar sobre isso. O modo de vida do índio, pessoal, referente ao europeus ou africano, é muito diferente, né? Vou beber um pouco d'água para molhar a garganta. Você aceita água? Se quiser, pode parar e pegar água na sua geladeira.
é muito diferente. Por quê? O índio, ele trabalha para a sua subsistência, né? Ele vai lá, planta um negócio, caça, pesca e tudo mais. É aquela coisa ali, não é aquele trabalho forçado, né? Já diferente do europeu e do africano. Então para dessa coisa do índio ser preguiçoso. Não, é um modo de vida deles e tudo mais. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Acabamos aqui. Vamos entrar aqui dentro do conteúdo aqui do slide. Foi usado em todo o período. Como eu já falei, a escravidão indígena foi usada em todo o período colonial. Mesmo com as legislações de proteção ao índio. Beleza? Mesmo os jesuítas tendo os aldeamentos, né, para reunir esses povos, para catequizar, para fazer os servos do rei, para organizar um povoamento, tudo aquelas outras coisas mais, mas a escravidão indígena, ela acontece durante todo o período colonial. Tranquilo? Beleza? Tudo bem? Ok. Fechado isso, você tem uma pergunta. Por que de um tempo e depois não? O que eu quero dizer com isso? Porque um tempo você tem a escravidão indígena e depois você tem a abolição dessa escravidão indígena. É interessante nós observarmos, pessoal, no começo, lá no descobrimento do Brasil, nos 30 primeiros anos da colonização, da pré-colonial, né? Período pré-colonial, você observa o que? A mão de obra usada é indígena para o transporte do pau-brasil, o do açúcar também. Você depois tem a implantação do negro. Mas isso tem tudo um porquê. E nós iremos ver aqui agora. Primeira coisa, por que não foi mais usado? Tinha mais resistência, mas tinham mais resistência. Ou seja, os índios, eles conseguiam ter mais resistência, poderem, como que eu posso dizer, resistir à colonização do branco, do europeu, à escravidão do europeu. Por quê? Eles conheciam toda a região em volta. Diferente, nesse caso, dos africanos, né? Que recém-chegados não conheciam nada, né? Então, a resistência deles por causa de conhecer muito bem a região. Nós vamos observar que vários tribos que ficavam no litoral foram obrigados, né? Foram empurrados para o interior do Brasil por causa desse avanço da escravidão indígena e tudo mais, do trabalho compulsório. Beleza, pessoal? Tranquilo? E lembrando, outra coisa, o tripé dessa empresa colonial. Propriedade privada, né? Nesse caso aí o latifúndio, né? A grande propriedade. Nós temos o caso aí da monocultura, falando aí no caso do ciclo do açúcar, o latifúndio, né? A grande propriedade, o trabalho forçado na mão de obra escrava. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Tudo jóia. Outra coisa que nós vamos observar, porque não foi mais usado, várias catástrofes demográficas, né? O que nós observamos aqui, pessoal, de 1562 e 1563, você observa que vai ter duas grandes epidemias que vão dizimar mais de 60 mil índios, né? O branco trouxe consigo as doenças e os índios não sabiam o que fazer. Aí eles morreram. Tranquilo? Tudo bem? Essa catástrofe demográfica. Então você já tem aqui o que? O que nós observamos aqui? Resistência. Eles fugiram para o interior. Segundo, epidemias. Diminui a população indígena. Pessoal, o que eu observo nesse caso? Falta de mão de obra. Tranquilo? Beleza? Tudo bem? Ok, continuando. Dificuldade para o trabalho compulsório. Ou seja, o que eu falei para vocês? Aquela coisa do índio preguiçoso? Não existe essa coisa de índio preguiçoso. O modo de vida dele era um modo de vida de subsistência. Não tinha aquela coisa de plantar para ter excedente e tudo mais, ter lucro, comercializar. Não tinha essa coisa, né? Isso é trazido pelo europeu, tranquilo? É realizado pelo europeu. Então, essa dificuldade do trabalho compulsório, várias horas de trabalho exaustivo, chegava o desgaste que o cara se sucumbia à morte. Tranquilo, pessoal? Então, mais um caso aí, falta de mão de obra para trabalho. Beleza? Outra coisa que vai impedir que fosse usada ainda a escravidão indígena, né? O protetor. Interessantíssimo. Falamos na aula anterior que os jesuítas
Eles ajudaram a colonizar, ajudaram a educar os primeiros colégios, aquelas coisas todas. Mas a religião, pessoal, é essencial para proteger o índio. Ou seja, como que ele vai proteger o índio? Através da catequese. Ele vai catequizar esse índio. Ele vai observar que esse índio, ele não é uma pessoa que tem que ser escravizado. Vai ter o quê? Eles vão distinguir ele como sendo pessoas pagãs. O que isso quer dizer, pessoas pagãs? Eles não conhecem a verdade. Eles não conhecem a verdadeira verdade. Né? Nossa, a verdadeira verdade. Né? Eles não conhecem a verdadeira fé. Nesse caso, eles são pagãos. Se é o momento que eles são pagãos e eles não conhecem a verdade, o que acontece? Eu tenho que mostrar essa verdade para eles. Caso eles recusam, aí sim eu posso escravizar. Tranquilo, pessoal? Mas nesse caso, o que? A religião, a Igreja Católica vai ver eles como súditos, fiéis à fé católica. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Companhia de Jesus. Ok? Matou a charada, 1534, Inácio Loyola. Ok? Beleza? Tudo bem? Então, os pagãos, eles são vistos como pagãos, não conhecem ainda a verdadeira fé, a verdade. Tranquilo? Então, eles têm que ser catequizados. Diferente que nós vamos ver mais na frente dos negros, beleza? Então, nesse caso aí, os jesuítas, com a inauguração aí da Companhia de Jesus em 1534, né? Nesse caso aí, por Inácio Loyola, lá no caso da Contra-Reforma no Concílio, né? Do Concílio de Trento. Beleza, pessoal? Beleza? Tranquilo? Então vamos continuar aqui. Vai ser elaborado, pessoal, a coroa vai elaborar uma grande legislação para proteger o índio, né? Ela quer ao máximo ter esse índio de uma forma de ele servir como mão de obra, mas ao mesmo tempo usar ele como povoar e defesa, entre outras coisas. Mas, primeiramente, essa legislação ela vai dividir esses índios em 3 grupos. Primeiro, os índios aliados e aldeados, os 2 primeiros grupos. Esses aliados e aldeados são os chamados índios livres, ou seja, são aqueles que podem usar a terra livremente. Eles podem ser contratados por senhores, né, colonos, para trabalharem nas suas lavouras e entre outras coisas mais, mediante salário, durante tempo, tranquilo? Então você observa que os aldeados e os aliados, eles recebem algum salário quando chamados para trabalhar, são livres para trabalhar na sua terra e livres para viver e tudo mais, e tem que ser bem tratados. Tranquilo, pessoal? Esses são os 2 primeiros grupos, ou seja, são os aliados e os aldeados, ou seja, são os chamados índios livres, os índios amiguinhos, tranquilo? Mas nós temos um outro terceiro grupo, que é os índios inimigos, ou seja, aqueles que são passíveis de escravidão. Como que acontece isso? É aqueles que não reconhecem a verdadeira fé, é aqueles, através da guerra justa, que nós iremos falar mais na frente, é aqueles que fazem a resistência contra a colonização europeia, ou seja, a colonização da coroa portuguesa. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Tudo jóia? Então vamos continuar. Resistência por parte dos colonos. Interessantíssimo. Por quê? A partir do momento, pessoal, que a igreja, nesse caso aqui os jesuítas, irão se intrometer no caso que o índio não é passível de ser escravo, né? O índio não pode ser forçado a trabalhar, mas nos próprios aldeamentos jesuítas, você observa que eles trabalham para os jesuítas e aqui tem, entre outras coisas mais. Mas aquele trabalho compulsório, exaustivo, na mão do colono, ele não é passível disso, tranquilo? E isso vai gerar uma insatisfação para o colono. Por quê? Você está numa terra que você acabaram de chegar, né? Já está há algum tempo, você precisa de mão de obra. Como que você faz isso? Você não tem mão de obra, você não tem lucros ainda para cobrar um escravo africano, o que é caro, né? A partir do momento, claro, que eu vou lucrando, eu vou ter esse dinheiro para comprar o tal escravo. Mas ainda eu não tenho esse dinheiro. Então o que eu faço? Eu preciso de mão de obra para trabalhar e preciso também para a defesa. Tranquilo? E o que vai acontecer?
os colonos irão fazer resistência frente aos jesuítas. Vão atacar aldeamentos jesuítas, vão atacar aldeias, forçando a essas tribos a se rebelarem, fazer de tudo de forma ilícita para conseguir escravizar o índio. Tranquilo, pessoal? Beleza? Nós temos aqui o choque entre jesuítas e o choque entre colonos. Mais à frente nós iremos ver uma coisa interessante. Beleza, pessoal? Mas aqui fica frisado essa coisa. Mas vamos falar agora o tema da escravidão do índio, né? Como que se dava a escravidão do índio nesse caso, né? Que não poderia mais ter aquelas coisas de ir e capturar o índio, né? Essa é a procura do índio. A escravidão, nesse caso da proibição, se dava por duas formas. Primeiro, a chamada guerra justa. E segundo, o chamado resgate. Pessoal, primeiramente, a guerra justa. O que acontece, pessoal? A guerra justa, ela acontece quando você vê vê o perigo daquela tribo, né? A hostilidade, e você não resta outros motivos senão atacá-los, né? Essa é a tal da guerra justa. Mas primeiramente, todos os reis, né, nesse caso, era recomendado primeiro a pacificação. Então, era recomendado primeiro tentar pacificar a tribo rebelde, né, a tribo inimiga. Caso essa pacificação desse errado, e essa pacificação, né, desse errado, seria mandada uma carta para o rei e tudo mais, para a aceitação do ataque, né? E caso fosse aceito o ataque, meu Deus, meu olho está coçando. Por que está coçando? Caso seja aceito o ataque, o que vai acontecer? A coroa, né, o recurso da colônia, os colonos fariam de tudo para estraçalhar a tribo inimiga, aprisionando homens, mulheres, crianças e tudo mais. É claro, pessoal, que vários colonos, precisando de mão de obra, eles vão forçar muito essa tal da guerra justa. E você acha que eles vão primeiro tentar pacificar? Jamais, né? Eles não vão tentar pacificar. Mesmo se os índios quiserem, eles não vão querer. Eles vão alegar que foi uma guerra justa, que atacaram e foram escravizados. Tranquilo, pessoal? Beleza? Outro caso de escravidão do índio, o tal do resgate. O que seria o resgate? O resgate seria o índio, né, que é aliado, está aprisionado, né? Aí a tribo vai lá e fala, eu tenho um rapaz índio que está aprisionado numa tribo inimiga. Eu queria que vocês resgatassem ele lá, por favor, que é meu parceiro lá do coisa lá de conversa e tudo mais. Por favor, me ajude. Então, o colono ia lá e resgatava o índio. Ele não ficava, nesse caso, o índio resgatado, ele seria escravo, mas não por tempo ilimitado, mas sim por um tempo determinado. A partir do momento que ele poderia pagar a sua liberdade, né? Ele ia receber um salário e tudo mais, ele poderia ficar livre de novo. Tranquilo, pessoal? Então você tem duas formas de escravidão. Primeiro, guerra justa e o resgate. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então paramos aqui ao caso do escravidão indígena. Iremos passar agora para os negros, né? A escravidão africana. Olha, pessoal, nós temos duas perguntas aqui muito interessantes, né? Por que apelar a isso e por que usar negros africanos de forma escrava, como aconteceu e tudo mais? Tem muita gente que pergunta sobre isso, né? Pergunta para mim assim, poxa, por que o pessoal nessa época usou uma forma tão cruel, né? Apelar por meios e por técnicas, né? Por tudo, de forma tão violenta, e por que usar só escravos africanos, né? Só africanos. Pessoal, essa indagação é interessante, né? Você tem teorias que explicam isso, entre outras coisas a mais. A primeira coisa é que não ter trabalhadores para a vida. Ou seja, o que eu quero dizer? Eu preciso de mão de obra qualificada, né? Nesse caso aí, o índio ainda não tem a dominação das ferramentas, aquelas coisas a mais. Você tem que ensinar o índio a fazer aquelas coisas e tudo mais. Você não tem aquela mão de obra qualificada. E você não tem trabalho, né? Trabalhadores na Europa
livres, né, trabalhadores assim, vamos dizer assim, sem emprego, desempregados, para virem para a colônia. Então, a falta de trabalhadores gera o quê? Uma busca de mão de obra. Nesse caso aí, a mão de obra africana. Mas por que o caso do africano ser uma raça inferior? Pessoal, o branco, o europeu, ele era muito interessante. E é usado até hoje, né? O tal do eurocentrismo. Interessantíssimo, né? Ou seja, é o europeu no centro de tudo. E tudo que está ao seu redor é periferia, né? São pessoas inferiores, né? E isso, pessoal, a gente vê até hoje, né? Infelizmente, nós observamos isso até hoje. Mapas. Quem está no meizinho do mapa lá? A Europa. Olha só como que isso é usado até hoje, né? Então, pessoal, essa coisa do eurocentrismo e ter aquelas coisas do branco ser superior, né? E todas as raças serem inferiores, é uma ideia de uma explicação para usar o africano como escravo. Outra coisa são as teorias científicas usadas na época. Por exemplo, o tamanho do crânio. O crânio era menor e isso se dizia que eles tinham menor capacidade de inteligência. Então, se o crânio dos africanos era menor, eles tinham baixa inteligência. Tranquilo, pessoal? Beleza? São teorias científicas. E uma das mais usadas, e muitos, né, é a tal da maldição de Cã. Muito interessante, pessoal. A maldição de Cã, pessoal, quem nunca ouviu falar dessa maldição, né? Tá na Bíblia, no Gênesis, né? E lá fala que da Arca de Noé saíram seus 3 filhos, o Sem, o Cã e o Jafete, né? E nesse caso, pessoal, quando para povoar a terra e tudo mais, vocês já sabem a história da Arca de Noé. Só que Noé, ele se embriaga, bebe muito, coisa, e dorme nu. E nesse caso que ele dorme nu, pessoal, o que acontece? Cã vê o seu pai nu. Era o filho mais novo. Vê o seu pai nu. E nesse caso ele vai contar para os seus 2 filhos, o Sem e o Jafete. E seus 2 irmãos, né? Os outros 2 irmãos, vão cobrir seu pai, não vendo a nudez do seu pai. Depois disso, os filhos contam para Noé que Cã viu ele nu. E Noé amaldiçoa os seus descendentes de Cã. Fala que todos os descendentes de Cã seriam passíveis de ser escravos. Essa é uma das teorias, uma das justificativas ideológicas usadas pelos europeus, né, para a escravidão dos negros durante muito tempo. Tranquilo, pessoal? Essa tal da maldição de Cã que está na Bíblia, no livro do Gênesis. Beleza, pessoal? Outra coisa usada e bem mais interessante é o caso do negro, né, ter mais habilidade para o trabalho. Pessoal, eu não comentei ainda com vocês, ou você, da história da África, né? Nós temos lá os impérios africanos, o reino do Congo, do Mali, e tudo mais. E você já conhece já esses reinos que tem várias tribos, né? Reinos e tribos, já conhece já a utilização de metais, né? A forjação de metais. Então eles já conhecem alguma coisa sobre metalurgia, já conhecem como o funcionamento dessas ferramentas, conhecem como a produção de gado, plantação de cana e tudo mais, entre outras coisas. Então eles têm muito mais habilidade para trabalho do que o índio que trabalha na casa aí para a subsistência. Tranquilo, pessoal? É interessante também falar, pessoal, que muita gente pergunta quantos negros foram trazidos para o Brasil. Olha, estima-se mais ou menos 4 milhões de negros, né? De 1550 a 1855. Claro que esse número pode estar errado, pode ser aumentado e tudo mais. Mas o que eu já li, de 1550 a 1855 foram trazidos mais ou menos 4 milhões. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Guerras lá. Olha, pessoal,
é interessantíssimo nós explicarmos essa coisa aqui. Muita gente pensa que o negro, ele era o europeu, ia lá, entrava na África, capturava o negro, punha dentro do navio e trazia para o Brasil. Em certa forma, sim. Mas, o que nós temos que explicar aqui? Os europeus, eles tinham muito medo de entrar para dentro do continente africano. O que você quer dizer com isso, professor? Feitorias. Feitorias, como já falei aqui no Brasil, né? Estabelecimentos para conforto e tudo mais, aquelas coisas para carregamento. As feitorias, pessoal, era uma forma de você barganhar, comercializar. Nesse caso, os europeus eles comercializavam com outras tribos africanas dentro da África. Por quê? Era muito perigoso o europeu entrar para o interior africano, sendo que ele sabia que tinha impérios, tribos, exércitos muito fortes, e entre outras coisas. Interessantíssimo nós falamos aqui é que o escravo lá na África, você observava que já existia a escravidão antes mesmo do europeu chegar. Pessoal, nós já estamos falando de escravidão há muito tempo já. Estamos falando desde lá de Grécia, estamos falando desde lá de Roma. Pessoal, a tal do prisioneiro de guerra. Uma tribo briga com a outra, a tribo derrotada, aquele pessoal vira prisioneiro de guerra, ou seja, viram seus escravos. Isso era normal, tudo mais. Só que com a chegada do europeu, a instalação das feitorias e vamos dizer, esse acordo com essas tribos, fizeram que esses conflitos étnicos se aumentassem mais ainda. Ou seja, os europeus dão armas, dão tudo mais, munição e aquelas outras coisas mais, ouro e pago tudo mais, para eles guerrearem entre si. Então, o que acontece? Já existia escravidão na África. Sim, antes mesmo do europeu. Ah, professor, pensei que não existia escravidão. Existia sim, muito tempo antes dos europeus chegarem. Mas, o que acontece? A partir do momento que o europeu chega, a escravidão vira um comércio. Tranquilo, pessoal? Beleza? Ou seja, aquela coisa que era só por guerra, né, prisioneiros de guerra, por último caso, agora vira uma questão comercial. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Tudo jóia? Esses negros capturados pelas suas próprias tribos, essas tribos levavam esses negros para as feitorias que carregavam os navios negreiros. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Continuando aqui. Capitalismo diferente. O que eu quero dizer? O capitalismo, pessoal, você observa a venda da sua mão de obra. O capitalismo hoje é o que acontece. Você vende a sua mão de obra, né? Você tem uma igualdade jurídica, você tem um patrão, você tem todos aqueles direitos e tudo mais. Mas o primeiro, principalmente, você é livre. Você vende a sua mão de obra. O capitalismo. O escravismo é totalmente diferente. O negro, né, além vende a sua mão de obra, como nós já falamos, a igualdade jurídica, diferente, ele não vende a sua mão de obra. O escravo, pessoal, o escravo africano, ele não é livre, entendeu? Ele não vende mão de obra, ele não tem patrão, ele tem senhor. Ou seja, ele é tratado como um objeto, simplesmente um objeto. Pessoal, quando os navios chegavam aos portos brasileiros, era feita uma seleção muito rigorosa. Por quê? Não se deixava africanos da mesma etnia junto um com outros. Por quê? Porque eles iriam conseguir se dialogar, entendeu? O que eles faziam? Eles punham esses africanos perto de outros africanos, só que de etnias diferentes, de línguas diferentes, de dialetos diferentes. Para quê? Para dificultar ao máximo que eles se comunicassem e principalmente o quê? Se rebelassem. Tranquilo, pessoal? Uma forma de eles ficarem passivos, tranquilo, a passividade. Mas você observa que é interessante tratados diferente do que pensamos.
é muito interessante nós pensarmos numa coisa. Quando você lembra em escravidão, a primeira coisa que vem na sua mente, eu tenho quase certeza de muita gente, é aquela foto de um negro amarrado, no escravo amarrado no tronco, né, e recebendo chicotada. A primeira coisa que você observa quando você lembra escravidão é maus trato. Sim, existia maus tratos, sim. Mas só que existia uma coisa diferente. Ou seja, existiam tratos entre senhores e escravos. Por quê, pessoal? Olha só, o senhor, vamos pegar uma ideia, o senhor e sua família, vamos pôr aí 5 pessoas. O capitão do mato, o pessoal que trabalha na fazenda, vamos pôr aí 15 pessoas que trabalham na fazenda. Numa fazenda aqui próxima, aqui, tinha mais de 4.000 escravos, né? Aí você observa uma coisa, tanto escravo, imagine se você chicoteasse e maltratasse muitos deles. O que ia fazer? Esse pessoal ia se rebelar. E é o momento que acontece? Os senhores se sentiam acuados. Então, era uma forma muito interessante também de você fazer outros métodos, né, que não fosse só maus tratos, mas uma nova forma de punir, ou uma forma de extorsão, para que aquele negro fosse punido, mas só que ele não recebesse um maus trato e não se virasse para ele um sentimento assim um sentimento muito forte de extraviar sua força. Tudo bem, pessoal? Beleza? Pacificação, não. Óbvio, pessoal, isso é muito interessante e vocês já sabem, né? A tal da pacificação não existe. Essa tal, o negro foi passivo, ele não se rebelou, nada. Sim, tivemos várias rebeliões, vários negros que fugiram. Você tem fazendas, inclusive, pessoal, documentos que mostram que negros, né, escravos, mataram os senhores, né, das fazendas e eles mesmos começaram a administrar as fazendas. Olha só como que acontece, né? Esses negros matam os próprios senhores e continuam coordenando a fazenda como se ele fosse o dono da fazenda, sem liberar os outros escravos, continuando escravos dele. Tranquilo, pessoal? Isso era uma forma também de ter essa rebelião. Pessoal, era muito comum também que vários negros, né, vários escravos, quando eu falo negro, pessoal, a gente está falando aqui dos escravos africanos, que suicídio, né, não conformavam com aquilo, tinham uma vida totalmente diferente, a depressão, aquela coisa mais, tentavam o suicídio. Você tinha aqui o tal das fugas individuais e as fugas coletivas. Na tais das fugas, né, você tem a formação dos tais dos quilombos, né? Quem nunca já ouviu falar do quilombo dos Palmares, né? Localizado ali na Alagoas e tudo mais, naquela região ali do Alagoas, diz ali. O que acontece, pessoal? Quilombo dos Palmares resistiu por muitos anos a ataques do governo, tranquilo? E ele resistiu por muito tempo mesmo. Ele sucumbiu só em 1695, com um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho. Tranquilo, pessoal? Só que, o que vai acontecer, pessoal? O líder desse quilombo, Zumbi, né, vai ter sua morte em 20 de 11 de 1695. E temos duas teorias para explicar a morte de Zumbi. A menos usada é que ele pulou, né, se suicidou no abismo, pulou no precipício, morreu. Mas a mais usada é que ele foi traído por um amigo, né, o Antônio Soares, que trocou essa traição pela sua liberdade. E nesse caso eles capturaram o Zumbi, né, é a teoria mais aceita, e mataram o Zumbi. Tranquilo, pessoal? O que você observa aqui? 20 do 11, né? Dia da Consciência Negra, ou seja, luta contra o racismo. Então você observa aqui, pessoal, um marco histórico contra a escravidão. Beleza, pessoal? Outra coisa interessante que eu esqueci de pôr, pessoal, falando aqui, voltando aqui no começo, aqui, mas falando de uma vez. Quando você pensa em escravidão, o escravo que vem à sua mente é aquele escravo que trabalhava, sei lá, na lavoura de café, que trabalhava na mina de ouro, e trabalhava no engenho de açúcar,
Como eu já falei no engenho de açúcar, o engenho era uma coisa muito complexa, trabalhava pessoas livres, já desmistifiquei essa coisa. Mas você não tinha apenas esse trabalhador, escravo rural. O que eu quero dizer com isso? Existiam escravos urbanos? Sim. Os escravos domésticos? Mais ainda, existiam os chamados escravos de ganhos. Pessoal, escravo de ganho é aquele que vendia alguma coisa para o seu senhor, né? E esse senhor, ao final da sua venda, ele pegava esse dinheiro, dava um dinheirinho para o escravo, e o escravo vivia, tipo assim, livre. Vamos pôr entre aspas, mas ele era escravo. Tranquilo, pessoal? Era o tal do escravo de ganho. Beleza, pessoal? Chegamos aí ao fim de mais uma aula nossa aí, o pedido aí, nosso curso de História completo para concurso vestibular e também pré-militar. Falamos aí sobre a escravidão indígena e a escravidão negra. Na nossa próxima aula, eu falarei de não sei do que. Vamos ver o nosso próximo pedido. Um abraço, pessoal, e valeu!